Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui com o nosso projeto básico para concurso no tópico processo penal, mas de básico, como eu falei lá no primeiro vídeo, não tem nada. Se você está acompanhando desde o primeiro vídeo, você está vendo aqui que eu estou aprofundando o necessário para o seu concurso aqui, carreiras policiais. Se no seu edital está processo penal e você acompanhar esses eventos, fazer as questões que eu estou propondo para você, você vai verificar que dá para fechar a prova que cai o conteúdo de inquérito policial. Beleza? Então vamos comigo, vamos concluir essa parada de inquérito policial. Vamos lá. Olha só, tópicozinho de hoje, a gente vai começar um tópico bem cabulosinho que eu acho muito simples e muita gente complica. Nada mais é do que notícia, opa, vou colocar aqui o termo em português, depois em latim na frente para que você veja como que pode ser cobrado, tá? Notícia crime. Ou, como vem em prova muitas vezes, tá? Não está errado, eles colocam o termo em latim, notitia criminis, mas é notícia criminis, criminis que se lê, notícia criminis, beleza? Bacana, o que vem a ser notícia criminis? Nada mais é do que a ciência por parte da autoridade de um fato aparentemente criminoso. Então, isso aqui é a ciência por parte da autoridade de um fato aparentemente criminoso. Pessoal, preste atenção, notícia criminis é a ciência por parte da autoridade de um fato aparentemente criminoso. E a notícia criminis, o que a galera tenta confundir ou confunde, é que ela tem espécies. Eu tenho uma notícia criminis direta, pode ser chamada de espontânea, pode ser chamada também de imediata. Beleza? Notícia criminis direta, espontânea ou imediata. Essa notícia criminis, ou seja, a ciência da autoridade, foi feita diretamente. Ele tomou ciência diretamente, sem que ninguém o provocasse. O que você precisa entender é que aqui não há provocação, simples. Imagina, se coloque no lugar. Sempre quando eu dou aula, eu falo para o aluno, coloque no lugar daquela autoridade e se veja nessa situação. Fica mais fácil, você não erra mais. Notícia criminis espontânea. Você, delegado de polícia, por exemplo, pode ser o MP, pode ser o juiz, que depois vai requisitar para a autoridade policial a abertura de um inquérito. Mas aqui, imagina que você é o delegado de polícia e você está assistindo a televisão e aí você vê uma reportagem lá, de uma reportagem investigativa da qual fala fulano praticou tal crime e detalha tudo certinho. Você verificou um crime lá de ação pública incondicionada. Pergunta, alguém te provocou? Não, eu fiquei sabendo sozinho. É espontâneo, você soube disso. Você já tomou ciência de maneira espontânea. E se for um crime de ação pública incondicionada, você já pode publicar ali uma portaria para poder dar início ao inquérito policial. Beleza? Você pode, um outro exemplo, você, a autoridade policial, está investigando, está fazendo lá uma oitiva, por exemplo, ou você está fazendo uma degravação lá, o agente está fazendo uma degravação e descobre um outro crime. Perceba, você na sua atividade de rotina já tomou ciência da prática de alguma infração penal. Isso é uma notícia criminis direta, imediata ou espontânea. A diferença entre ela e a outra espécie, que seria a indireta, a provocada ou a mediata, pode cair qualquer desses nomes em prova, é isso aqui, ó. Alguém provocou. Alguém foi lá e comunicou à autoridade, olha só, fui vítima de um crime, eu quero que o senhor investigue esse crime. Perceba, alguém está provocando a autoridade policial, beleza? Nós temos, pode ser aqui, ó, vou dar um exemplo fácil. A notícia crime foi feita primeiramente para o MP verifica, nossa, houve um crime mesmo, mas eu quero outras diligências. Delegado, ele vai lá e requisita, olha só, requisição, seja do MP, por exemplo, ou do juiz. Perceba que é algo que alguém está provocando a autoridade policial. Nós temos aqui, em questão de prova, cai muito, tá? A chamada notícia criminis coercitiva. Bacana? O que é notícia criminis coercitiva? Nada mais é, não confunda, simples.
Chegou a autoridade policial, alguém preso, em flagrante. E a lavratura do auto de prisão em flagrante, olha só. Lavratura do APF. A lavratura do auto de prisão em flagrante é uma notícia criminis coercitiva. Então, quando cai na sua prova, o que é notícia criminis coercitiva? Nada mais é do que a lavratura do auto de prisão em flagrante. Preste atenção, não erre. Notícia criminis direta, espontânea, é a ciência pela autoridade por uma atividade rotineira. Já indireta, provocada, alguém vai lá e provoca o delegado. Alguém vai e provoca a autoridade policial. Ele tomou ciência porque alguém provocou. Pode ser, eu também nem coloquei aqui, mas pode ser representação nos crimes condicionados a ela. Representação. Beleza? Tranquilo isso? Então, vamos lá. Feito isso, o que eu quero que você não erre? Quando cair em prova, isso daqui, ó, isso aqui costuma cair e a galera erra. Opa! A diferença entre delácio criminis. Nakano, o que é delácio criminis? Ela tem a delácio criminis simples, que a gente fala, que é qualquer pessoa do povo chega lá para a autoridade policial e fala, ó, aconteceu esse crime aqui, e ele está comunicando. Então, enquanto a notícia crime, geralmente, a gente entende como a ciência pela autoridade de um fato criminoso, a delácio criminis é alguém que vai lá e conta para o delegado, beleza? Ele vai lá e comunica, delácio criminis. O que eu quero que vocês tomem cuidado, que essa delácio criminis, ela pode ser chamada de delácio criminis postulatória. A delácio criminis postulatória é quando alguém vai lá, comunica à autoridade policial para a instauração de uma investigação. E olha só, cadê? Ó, a delácio criminis, olha o que é delácio criminis, joga para mim lá, no artigo 5º, parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento, da existência de uma infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicar à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, pode mandar instaurar o inquérito policial. Por exemplo, isso é uma delácio criminis, tá? Agora, delácio criminis postulatória seria quando, volta para mim, Matheus, ou Jorge, delácio criminis postulatória seria quando a autoridade policial, ou quando a pessoa vai comunicar a prática daquela infração e ele exige que seja feito a abertura de um inquérito. Por exemplo, no caso aqui, ó, de representação. O cara vai lá representar e ele quer que abra, ele quer processar aquela pessoa. Então, cabe a ele ali a representação, pode ser, seja do ofendido, representação do ofendido ou representação do representante legal, seja o ofendido ou o representante legal. Nesse caso, nós temos um exemplo de delácio criminis postulatória. Agora, o que mais cobra em prova é o que eu vou colocar aqui, eu quero que você preste muita atenção. Pode vir em prova notícia criminis apócrifa, mas pode também ser delácio criminis apócrifa. O que seria? Simplesmente alguém comunicou e a autoridade policial tomou ciência de maneira inqualificada, ou seja, a pessoa não se identificou. Simplesmente é isso. Então, pode ser aqui, ó, pode vir como notícia criminis ou delácio criminis. O que eu quero que você entenda? Se vier na sua prova isso daqui, ó, notícia criminis, e aí eles podem trazer esses 3 nomezinhos, tá? A notícia criminis inqualificada, notícia criminis apócrifa, é a mesma coisa, tá? Ou notícia criminis anônima. Anônima. A pergunta que eu faço para vocês, anônima. A pergunta que eu faço é a seguinte.
Ocorreu uma notícia crimes. Essa inqualificada nome é tudo a mesma coisa, tá? É uma coisa só. Vem com um desses três nomes de vez em quando na prova. A pergunta é, a autoridade policial pode instaurar o inquérito? Olha só. A autoridade policial não poderá instaurar inquérito com base unicamente nessa notícia crimes apócrifa. Isso significa que, para que ele instaure inquérito policial, ele precisa fazer uma verificação da procedência daquela informação. Então, a autoridade policial poderá determinar a instauração, poderá instaurar inquérito, instaurar inquérito policial, desde que realize vou até abreviar aqui, tá? Uma VPI, realize uma verificação da procedência daquela informação. Então, a autoridade policial, ela pode instaurar um inquérito policial com base numa notícia crimes, numa delácio crimes apócrifa, inqualificada ou anônima, desde que ele realize uma VPI, verificação preliminar, verificação da procedência daquela informação. Então, se chega a autoridade policial, volta para mim, Jorge, chega a autoridade policial, uma notícia crimes na qual a pessoa que comunicou não se identificou, ou seja, ela foi anônima, a autoridade, com base somente nisso, não pode instaurar o inquérito policial. Ele deve mandar verificar a procedência daquela informação. Simples, imagina que alguém fala que fulano está traficando. E aí ligaram para a polícia, ó, na casa aqui, número tal, é uma boca de fumo. Pô, ninguém falou nada, não vou me identificar porque eu tenho medo. A autoridade pode, com base nisso, já mandar instaurar inquérito? Não, não pode, cara. O que ele vai fazer? Ô, agente, vai o seguinte, vai lá e dá uma verificada nessa casa, vê se você vê algo diferente, algo suspeito. Aí o policial vai lá e vê, porra, não para de... Doutor, ó, não para de entrar e sair gente aqui, tá uma atividade estranha. Opa, existe talvez um indício que está tendo alguma coisa ali. Aí sim ele vai poder mandar ou determinar a instauração de um inquérito, instaurar um inquérito policial. Beleza? Prestou atenção nisso? Bem tranquilo, tá? Não tem muito o que viajar aqui. Depois eu mostro algumas questões. Fique até o final. Eu vou fazer questões aqui para que você veja que isso aqui é muito simples. Seguindo aqui, Nakano, e se ocorrer, se a autoridade policial toma conhecimento de uma infração de menor potencial, ofensivo. Ou nada mais do que o nosso famoso TCO. Opa, o TCO é depois, né? Bisonhei aqui agora. Aqui é a nossa chamada IMPO, infração de menor potencial ofensivo. Então, se for verificado a infração de menor potencial ofensivo, a autoridade policial deve instaurar o inquérito policial? Não. Em regra, aqui será o quê? Um termo circunstanciado de ocorrência. Termo circunstanciado de ocorrência. O que é importante isso daqui? Se for verificado um AIMPO, isso está previsto na nossa lei, e aí você fala assim, Nakano, que diabo é um AIMPO, cara? Eu não entendi, você falou, não explicou? Vamos lá. IMPO nada mais é do que... O que é uma infração de menor potencial ofensivo? É aquela em que a pena máxima não superior a 2 anos. Só isso.
Simples. Infração de menor potencial ofensivo é aquela em que a pena máxima não é superior a 2 anos. Tranquilo? Não superior a 2 anos. Neste caso, não será instaurado o inquérito policial e sim será feito um termo circunstanciado de ocorrência. Beleza? Vamos lá? Não tem dúvida, isso aqui é bem simples, tá? Tá lá no artigo 69 da lei, isso aqui é previsão, deixa eu colocar a previsão legal. Lei 9.099 de 95, tá no artigo 69. Tranquilo? Bora. Deixa eu ver aqui aonde que a gente vai, Delácio, tá? Nakano, e se você falou aqui da notícia crimes, o cara foi lá e pediu, né, requereu uma instauração. A autoridade policial se negou, ou seja, indeferiu a instauração daquela investigação. Eu posso fazer um recurso, eu posso entrar com recurso, a questão cai pra caramba. E é muito fácil. Olha só, do indeferimento de abertura de inquérito policial, cabe recurso ao chefe de polícia. Dá uma olhada aqui, joga lá para mim, ô Jorge. Artigo 5º lá, o parágrafo 2º do CPP, do despacho que indeferir requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Agora pensa, cuidado com a pergunta que cai demais. Ah, é para o governador? É para o tribunal? É para o STF? Pô, pelo amor de Deus, o texto de lei é para o chefe de polícia e não invente. Ah, Nakano, mas no meu estado é o secretário de Segurança Pública? Sim. Em alguns estados, o chefe de polícia pode ser o superintendente da Polícia Federal lá em Rondônia, por exemplo. Se é o da Polícia Civil, pode ser o secretário de Segurança Pública, mas o texto de lei, é claro, chefe de polícia, se colocou governador, se colocou ministro, tá errado, beleza? Então preste atenção, é o chefe de polícia a quem cabe julgar esse recurso de indeferimento de abertura de um inquérito policial. Tranquilo? Volta para mim, deixa eu ver. Ah, temazinho aqui bem tranquilo. Cai em prova, incrível que isso aqui ainda cai em prova, mas não tem dificuldade. Olha só. Já ouviram falar do termo incomunicabilidade? Não, Nakano. Já ouviu? Se não ouviu, vai ver agora. O que é incomunicabilidade? É a possibilidade de deixar o investigado preso incomunicável. Como assim? O artigo 21 do Código de Processo Penal traz essa previsão. O artigo 21 do CPP, ele traz a previsão de deixar a pessoa incomunicável por até 3 dias. Perceba, aí você fala assim, Nakano, mas isso não é possível, não, no Brasil é? Não, não é. Este artigo 21 não foi recepcionado pela Constituição, tá ok? Mas cai em prova e você precisa saber. Então coloca aí, não recepcionado pela Constituição Federal de 88. Tranquilo? Não é um circunflexo. Ficou parecendo, mas não é. Vamos lá. Olha só, lê lá. Vamos jogar o artigo comigo lá, Jorge. Artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos, somente será permitida com o interesse da sociedade ou conveniência existir. Cara, isso não pode. Mas vamos lá. O que está no código? A incomunicabilidade não poderá não excederá 3 dias, será decretado em despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade ou do MP, respeitada qualquer hipótese, o disposto no artigo 89 do Estatuto da OAB, ou seja, ele tem que ter direito a ter acesso pelo menos ao advogado. Tranquilo? Mas isso hoje não é possível, porque a Constituição Federal não permite, olha só, a Constituição Federal não permite incomunicabilidade nem mesmo no estado de defesa. Imagina no estado de normalidade, é aí que não vai poder. Beleza? Então esse artigo 21 não foi recepcionado, mas você precisa saber que essa regra está no nosso CPP ainda. Por mais que não tenha sido recepcionado, as bancas ainda gostam de cobrar essa porcaria. Mas você não vai mais errar, beleza? Vamos agora para um tópico extremamente importante, bem tranquilo e que cai em prova desde 1000 e bolinha, desde quando eu comecei a estudar.
esse tópico é de cobrança obrigatória na maioria dos concursos. Ou de cobrança obrigatória ou recorrente, né? Na verdade, é muito recorrente em todos os concursos que eu já fiz e que eu realizo correção de prova. Prazos para a conclusão da investigação. Vamos lá? Nakano, o inquérito policial, o delegado instaurou, ele não tem prazo para concluir? Claro que tem, essa regrinha cai demais. Vamos já fazer um quadrinho aqui? Olha só, prazo para conclusão, prazo para conclusão, nós estamos falando do IP, né? Você não está dormindo. Se o cara está preso ou se o cara está solto, tem essa diferença. Então, vamos lá. Qual que é o prazo? A primeira regrinha aqui. Regra geral. Regra geral. Artigo 10 do CPP. O que diz o artigo 10 do CPP nessa regra geral? Que, estando o cara preso, o prazo é de 10 dias. E olha só, aqui está uma atualização do pacote de crime extremamente importante. Até 2019, sempre explicamos que esse prazo é improrrogável. Beleza, o código não trazia previsão. Entretanto, a partir de 2019, com a atualização do pacote anticrime, foi criada aqui, olha só, lá no artigo 3º-B, parágrafo 2º do CPP, é claro, dentro do juiz das garantias, a possibilidade de prorrogação por até 15 dias. Uma única vez. Prorrogação, uma única vez, por até 15 dias. Detalhe importante aqui, tá? A lei fala até 15 dias. Não é por 15 dias, é por até 15 dias. Nakano, mas pera lá. Você está falando isso aqui, está lá no tópico juiz das garantias, correto? Correto. Mas isso aí eu ouvi dizer que está suspenso o juiz das garantias. Todas as regras do juiz das garantias encontra-se suspenso. Você não está falando nada errado? Não estou falando por quê? Está suspenso, mas essa regra está no CPP e você precisa saber, meu filho. Para de falar assim, isso está suspenso, eu não vou estudar. Não, cara, saiba, porque pode ser cobrado. Hoje existe a previsão no CPP, no parágrafo 2º do artigo 3º-B, a possibilidade do juiz das garantias prorrogar o inquérito policial aberto contra uma pessoa presa uma única vez e, olha, por até 15 dias. Beleza? Saiba disso, te garanto, mal não vai fazer. E aí volta para cá. Se o cara tá solto na canoa, qual que é o prazo para que ele possa concluir, que a autoridade policial possa concluir o inquérito? 30 dias. Esse prazo eu posso prorrogar? Pode. É por mais 30 dias? Não. Esse prazo é prorrogável pelo prazo necessário, os 30 dias, e aí eu coloco assim, ó, prorrogável pelo tempo necessário à elucidação. Tranquilo? Vamos lá. E, Nakano, se for um inquérito policial no âmbito da PF, meu sonho. Então, se você tem sonho, meu filho, de trabalhar na Polícia Federal, basta você se disciplinar, ter empenho, que eu te garanto que você chega lá. Então, se é na Polícia Federal, bem simples, aqui não tem erro, é 15 dias, prorrogável por mais 15, estando o cara preso, estando solto, aí vai para a regra geral. 30 dias, prorrogável pelo prazo necessário à elucidação. Vamos lá, tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Então, se foi aberta uma investigação, instaurado um inquérito para investigar o tráfico de drogas, estando o cara preso aqui, não muda, tranquilo, 30 dias, podendo ser duplicado esse prazo, ou seja, mais 30 dias, 90 dias, também podendo duplicar no caso de solto por mais 90 dias.
E aí, vamos lá. Se for um inquérito policial militar, um IPM militar. E aí, Nakano, se for militar, muda? Muda. É 20 dias estando o cara preso e é 40 dias prorrogável por mais 20 estando o cara solto. E por último, para finalizar, crime contra a economia popular. Olha só, crime contra economia popular. E aqui é fácil, é 10 dias preso ou 10 dias solto e passa a régua e já era, não erra esse prazo, Brasil. Só um detalhe extremamente importante. A partir do momento, a partir de quando começa a contar esse prazo? Prazo para conclusão. Se o cara está preso, tá? A partir do momento da prisão em flagrante, então começa a contar o prazo, esse prazo começa a fluir, prazo começa a fluir após a prisão em flagrante, né? No caso do flagrante, ou no caso de execução de prisão preventiva, a partir do momento da execução da prisão. Da execução da prisão preventiva, beleza? E um detalhe extremamente importante. O cara, a partir do momento que o cara é preso, o cara foi preso 11 horas da noite. 11 horas da noite. Foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Já começa a contar, esse primeiro dia eu desconsidero e conto a partir de amanhã? Não. Se o cara está preso, eu conto o primeiro dia e excluo o final. Então, por mais que ele tenha sido preso 11 horas da noite, tenha sido lavrado o auto de prisão em flagrante, esse dia já foi, aí vai faltar 9 dias para que a autoridade policial conclua essa investigação. Beleza? Da mesma forma, se o cara for preso preventivamente, foi executada a ordem de prisão, mesmo que tenha sido 11 horas da noite, o cara foi encontrado, prenderam ele preventivamente, esse primeiro dia já conta, e aí a autoridade policial vai ter mais 10 dias para poder concluir mais 10 dias não, mais 9 dias, né? O primeiro dia conta o primeiro, exclui o último, beleza? Olha só, vamos dar uma olhada no artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. Contando o prazo, nessa hipótese, a partir do dia que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Nakano, pode ser prorrogado? Olha só o que o texto no parágrafo 3º diz. Quando o fato for de... parágrafo 3º, tá? Acho que eu esqueci, cortei aqui sem querer. Quando o fato for de difícil elucidação, o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Perceba aqui, ó, que quando pede a prorrogação, o juiz que vai determinar o prazo. A lei não fala, mas pode prorrogar? Pode. Se o cara tá solto, né? Não vai me errar isso, tá? Aquela regra geral ali que está no parágrafo 3º do artigo 10. Aí eu trouxe aqui, ó, essa possibilidade, eu trouxe o texto de lei, que é a prorrogação do inquérito, estando o cara preso pelo juiz das garantias por até 15 dias. Tranquilo? Uma única vez. Mas eu já coloquei no quadro, tá fácil. Vamos lá. Relatório. E aí, quando for concluído o inquérito, acabou o inquérito, o delegado, ele pode, volta para mim, tá, Jorge? O delegado pode simplesmente pegar esse inquérito todo e enviar para o juiz? Em regra, o que ele deve fazer? Um relatório. E aí, olha só, vou ser bem sucinto com vocês. Olha o que diz o artigo 10 no parágrafo 1º. Joga lá, Jorge. A autoridade fará um minucioso relatório. Questões recentes. Ah, é um relatório genérico? Não, teve uma questão, muito imbecil. Genérico. Não é genérico, é um relatório minucioso do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. E aqui volta para mim, Jorge. Aqui eu quero uma atenção de vocês. O parágrafo 1º, ele fala que o delegado faz o relatório, esse relatório minucioso, e envia para o juiz. Isso é a regra que está no CPP e não precisa discutir. Só preciso que vocês saibam que em vários estados existe hoje uma central em que esse inquérito vai direto para o MP. É o MP que é o titular da ação penal,
pública e cabe a ele decidir se vai oferecer denúncia ou não. Então, por mais que nessa prática ocorra assim hoje, no texto você precisa saber que vai para o juiz é como se for, né, a previsão do CPP é um intermediador, manda para o juiz e fala, MP, ó, tá aqui o inquérito, o que você vai fazer? Então, para evitar essa perda de tempo, hoje envia direto para o MP, beleza? Mas se cair na tua prova isso daqui, você fala que está certo, porque é de acordo com o CPP. Parágrafo 2º, o relatório poderá, nesse relatório minucioso, volta lá, Jorge, no relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionaram o lugar onde possam ser encontradas. Vem para mim. Isso quer dizer que o delegado, na hora de fazer esse relatório, ele pode falar assim, ó, inclusive tem essa testemunha aqui, o Nakano, que eu não ouvi ele, mas se o senhor achar interessante, está aqui o endereço, o senhor ouve ele. Beleza? Então ele está colocando o nome de uma testemunha que ele não ouviu. Isso é permitido nesse relatório sem problema nenhum. Ele vai colocar o lugar que a pessoa pode ser encontrada, aí o MP ou o juiz vai decidir se vai ser interessante ouvir ou não. O artigo 11 fala que os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos de inquérito, beleza? E o artigo 12 fala que o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base para uma ou para outra. Aqui a gente precisa entender que por mais que o juiz das garantias, cadê? Aqui, ó, o juiz das garantias está suspenso, existe a previsão lá no rol, a partir do artigo 3º-B do juiz das garantias, no qual o juiz das garantias, ele fica responsável por essa parte da investigação. Então, para que foi criado o juiz das garantias? Para dar uma maior imparcialidade ao juiz que vai julgar. Pare e pensa, raciocina, tá? Pensa comigo, você é o juiz, você está atuando, é o que acontece hoje, você está atuando ali, o delegado abriu uma investigação, pede para você, juiz, fala assim, fulano, excelência, eu preciso fazer uma busca e apreensão naquela casa, eu tenho indícios suficientes, eu tenho essa suspeita aqui, e eu tenho indício que lá tem uma droga e eu queria que o senhor autorizasse. Aí o juiz vai e fala, não, beleza, vai lá e determina a busca e apreensão naquela residência, claro, respeitando o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que determina a inviolabilidade do domicílio. Beleza. A autoridade policial vai lá, cumpre aquele mandado de busca e apreensão, apreende provas, tudo que comprovam que o cara praticou o crime, e aí envia isso, relata o inquérito, envia para o MP oferece denúncia, aquele juiz que determinou a busca e apreensão que vai julgar. Para e pensa, raciocina, você determinou todo aquele pedido, conduziu o inquérito, vai julgar. Será que a sua decisão vai ser totalmente imparcial? Então, buscando a maior parcialidade, foi que criaram o juiz das garantias. Esse juiz das garantias, ele atua na fase da investigação e o marco que ele para de atuar é no recebimento da denúncia. Então, o MP oferece denúncia, ele recebe e sai de cena, e aí chega o juiz que vai julgar. Esse juiz, em tese, segundo o rol ali do juiz das garantias, as regras, ele não vai ter contato com o inquérito. Ele vai ser produzida todas as provas agora no processo para que ele esteja totalmente imparcial. Beleza? É por isso que foi criado o juiz das garantias, mas, por enquanto, está suspenso. Não sei se vai vingar ou não. É necessário, eu até acho importante que criem, que regulamentem isso, mas, por enquanto, está suspenso e você precisa saber. Beleza? Continuando, vamos lá. Volta para mim, deixa eu ver. Ó, o MP pode devolver, né, os autos de inquérito já concluído para o delegado. O artigo 16, a gente já leu isso uma vez, mas vou ler de novo. O MP não poderá requerer devolução do inquérito à autoridade, perceba, senão para novas diligências que sejam imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Lembra que eu falei do furto qualificado por arrombamento? Pô, ele só vai devolver se falar assim, ó, precisa do exame de corpo de delito aqui, doutor. Sem isso aqui eu não consigo oferecer denúncia por furto qualificado, eu vou ter que oferecer denúncia por furto simples. Perceba que ele só pode pedir a devolução do inquérito para novas diligências que sejam imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Beleza? Vamos lá, a parte que acho que todo mundo está esperando. Nakano, como é que se dá o arquivamento do inquérito policial? E aqui nós temos uma regra antiga e uma regra nova. Não tem discussão aqui, gente, é muito fácil.
tá? Muito simples. Você precisa saber as duas? Sim, para de preguiça de não querer saber as duas. Ah, na cama tá suspensa, não preciso saber. Precisa sim, para de preguiça. Vamos lá. Olha só, vou colocar assim, ó. O arquivamento do inquérito. Arquivamento do inquérito policial. E aí nós temos o arquivamento antes da lei 13.964 e o arquivamento após a lei, o pacote anticrime, beleza? Então eu vou colocar aqui como é que ocorria o arquivamento antes. Deixa eu mudar aqui, o arquivamento antes. Antes da lei 13.964 de 2019, o nosso famoso pacote anticrime. Simples, olha só, bem simples. Quem compete arquivar? O juiz, só que funcionava da seguinte maneira. O Ministério Público é o competente para requerer o arquivamento. Requerer o arquivamento. Então, quem compete requerer... Deixa eu mudar aqui, perdão. Estou escrevendo, falando e pensando, está saindo aqui. Ó. O MP é ele que requer, ou, como a lei às vezes fala, as questões traz, promove o arquivamento. Então, ele que requer e cabe ao juiz decidir se arquiva ou não. Beleza? Então, o MP requer e o juiz decide. Aí entra a parada. Se o juiz concorda, ele homologa, tá? Ele homologa e arquiva o inquérito. Então, o MP pediu, o juiz concorda, ele homologa e arquiva. Mas se o juiz discorda, ou seja, o juiz fala, não, mas, porra, tem condição aqui para oferecer denúncia, tem elementos suficientes. Ele não concorda com o pedido de arquivamento. O que o juiz faz? O juiz, nesse caso, de acordo com o CPP, ele envia para o procurador-geral. E cabe ao procurador-geral, ele pode oferecer denúncia, ele pode designar outro membro do MP, ele pode insistir no arquivamento. Ou seja, ele concordou com o MP. Então, ele pode insistir no arquivamento. E aí, pessoal, aí o juiz está obrigado a arquivar. Essa era a regra antiga. Mas é a regra que está sendo aplicada. Por quê? Qual é a nova regra? Vamos lá? E a nova regra, para mim, ficou muito mais fácil. Após a lei. Vamos lá. Após a lei, como é que funciona hoje? O MP arquiva, aí você fala assim, pô, Nakano, ali antes ele pediu o arquivamento, ele requeria o arquivamento, o juiz fazia aquele controle, né? Controle jurisdicional aqui. Mas aqui agora não tem controle? Tem sim. O MP arquiva e o controle, olha só, existe um chamado controle interno. Porque a própria lei fala, o próprio artigo 28 fala que o MP vai arquivar e vai enviar para a instância de revisão. Então o controle agora é interno, é institucional, beleza? Então ele arquiva. E olha que detalhe interessante, e preste atenção que isso vai cair em prova. O MP arquiva e ele comunica a decisão de arquivamento. Ele comunica. Aí a pergunta, ele comunica para quem que ele decidiu arquivar? 3 pessoas. Ele comunica para a vítima, ele comunica para o investigado e ele comunica para a autoridade. Muita gente vai colocar autoridade judicial, a banca vai colocar autoridade judicial, e não é. Ele comunica para a autoridade policial. Beleza? O MP comunica a decisão de arquivar
para a autoridade policial. Cuidado aqui, vou até fazer aqui, depois vai cair em prova e eu salvo esse vídeo, que eu vou falar para você, ó, falei que ia cair isso e caiu. Então preste atenção, é autoridade policial e não judicial. Fala, Nakano, porra, mas e aí a vítima? A vítima agora ficou puta, foi arquivado o inquérito e ele foi vítima de um crime. Ele pode se manifestar, ele pode pedir, provocar a instância de revisão, e neste caso aqui ele pode pedir, né, a revisão, só que ele tem 30 dias para fazer essa provocação após ser comunicado da decisão de arquivamento. Beleza? Tranquilo, Nakano, eu entendi que cabe ao MP arquivar, tá? Ele que arquiva, determina aqui que seja arquivado, é ele que arquiva e ele comunica. Mas hoje, Nakano, o que está acontecendo? Se isso mudar, eu gravo de novo. Mas hoje, quem arquiva, quem determina o arquivamento é a regra antiga, beleza? Isso você tem que se atentar. Hoje, se cair na tua prova, nos próximos dias, quem arquiva é o juiz. Então, continua a regra antiga. Por quê? Porque o diabo do novo artigo 28, essa regra aqui, novo artigo 28, encontra-se suspenso. Aqui é a eficácia do artigo que está suspenso, tá? Ele está vigente, mas está sendo aplicada a regra antiga. Beleza? Perdão, não é corona. Apesar de eu ter pegado já, eu peguei coronavírus 4 vezes, tá? Ó, aqui uma partezinha extremamente importante. Vamos lá. Quando se arquiva o inquérito, nós já entendemos como que ocorre o arquivamento. Deixa eu colocar aqui o seguinte. Nakano, quais são os efeitos jurídicos do arquivamento? Aqui eu quero ser bem pragmático, bem objetivo com vocês pelo seguinte. O que cobra aqui é se a decisão de arquivamento faz coisa julgada formal ou material, e isso vai implicar, se você entender isso, vai implicar se pode arquivar ou se pode desarquivar ou não aquela investigação uma vez arquivada. Então, o que eu quero fazer com vocês? Uma tabelinha aqui. Se o inquérito policial, ó, preste atenção, o MP foi relatado, concluído e enviado para o MP. Não existe, segundo o MP, informações necessárias, não existe justa causa para que ele possa oferecer a denúncia. Não tem elementos suficientes ali para que ele ofereça a denúncia. Não há base para a denúncia. Ele fundamenta isso e fala, juiz, eu quero arquivar. O juiz olha e fala assim, tá bom, concordo com você, arquiva. Essa decisão de arquivamento pode ser modificada no futuro, ou seja, essa investigação pode ser desarquivada e a autoridade policial continuar, e quem determina o desarquivamento é o juiz? Pode. Neste caso, por quê? Porque a decisão, com base neste fundamento de falta de provas suficientes, faz coisa julgada formal. E se surgirem novas provas, a autoridade policial pode pode realizar novas diligências. E para isso, olha 2 dispositivos legais. O artigo 18, joga lá, Jorge. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Mas aqui preste atenção, tá? Não está claro no artigo, mas eu vou explicar. Se ele foi desarquivado, para que a autoridade policial proceda a novas notícias, esse inquérito precisa ser desarquivado. E quem determina o desarquivamento é o juiz, tá? Se o juiz é competente para arquivar, cabe a ele desarquivar. E olha a súmula 524. Arquivado o inquérito por despacho do juiz, a requerimento do MP, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Perceba que o cerne de tudo é ter novas provas, beleza? Tem que ter novas provas. Aí agora, preste atenção. O que eu fiz? Existem situações, eu fiz uma tabelinha, mas existem situações também em que o pedido do MP, ali o fundamento que ele usa para requerer o arquivamento, se o juiz concordar e arquivar, essa decisão não pode mais ser mudada. E é quando a gente diz que faz coisa julgada material. Para isso, eu fiz uma tabelinha, para não ficar com essa putaria
de achar isso difícil, cara, eu fiz uma tabelinha, se você olhar a tabelinha e olhar as questões, não tem como errar, e você não vai errar nenhuma questão disso. Vamos lá? O que eu vou fazer com vocês? Primeiro, quais são aqui as hipóteses, tá? Os fundamentos do MP. Fundamentos, olha só, fundamentos para o arquivamento. Fundamentos para o arquivamento. E aqui eu vou falar, se esse fundamento faz coisa julgada formal, ou se esse fundamento faz coisa julgada material. Vamos lá. Aí você vai falar assim, pera lá, Nakano, quer dizer que se você falar para mim que esse fundamento faz coisa julgada formal, significa que pode desarquivar. Pode. Pode desarquivar. Nesse caso, quando fizer coisa julgada formal, pode desarquivar. Se fizer coisa julgada material, se a gente verificar que a decisão faz coisa, se eu colocar que o fundamento fez coisa julgada material, significa que não pode desarquivar. Beleza? Vamos lá, então. Vamos para a nossa margem. Você vai ver que isso aqui é muito mamão. Vamos lá? Primeiro fundamento, falta, como está no texto de lei ali, falta de base para denúncia. Entenda, falta de provas, falta de elementos informativos suficientes, tudo isso, se for este fundamento utilizado para o arquivamento, o juiz concordou, você concorda comigo que isso faz coisa julgada formal. Surgindo novas provas, pode ser desarquivado este inquérito policial. Agora, se o fundamento do MP for em atipicidade da conduta, preste atenção, se for na atipicidade da conduta, eu estou ficando muito tempo aqui no Sul, e eu estou pegando esse R maldito, toda hora eu falo, vou puxar o R, eu não falava assim, tinha perdido isso. Vamos lá, atipicidade da conduta. Se o fundamento do MP for, essa conduta é atípica, foi investigado, relatado, ele olhou e falou assim, pô, mas isso aqui nem crime, tá de sacanagem? Eu quero o arquivamento do inquérito, requer o arquivamento. Se o juiz concorda, isso faz coisa julgada formal, material, coisa julgada material. Significa dizer que, mesmo que surjam novas provas, não poderá ser desarquivado esta investigação se o fundamento, e somente se, for por atipicidade da conduta. Beleza? Neste caso, né? Vamos ver outras. Continuando aqui. Nakano, e se o fundamento do MP for que ocorreu uma causa excludente da ilicitude? Está lá no artigo 23, licitude. Artigo 23 do Código de Processo Penal. Artigo 23 do Código Penal traz para a gente as causas excludentes da ilicitude. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito. Imagina que o policial, ou pode ser qualquer pessoa, ali tenha matado outra. E no desenrolar da investigação, a autoridade policial se convenceu na investigação, ele reuniu todos os elementos e falou assim, pô, mas o cara praticou isso em legítima defesa. O Jorge foi matar o Nakano, ele só se protegeu e matou o Jorge. Vai gerar uma investigação, tudo certinho. E aí o delegado relata, chega ao MP, o MP olha e fala assim, o MP se convence que foi uma causa extintiva, excludente, da ilicitude. Pergunto, faz coisa julgada formal e o juiz concorda, o juiz arquiva, concorda com o pedido do MP e arquiva. Coisa julgada formal material. E aí vamos lá, não existe aqui uma
é unanimidade. Para o STF, F de formal, é coisa julgada formal. Para o STJ, coisa julgada material. Então, para o STF, se ocorreu uma infração com base em e foi relatada ali e o MP pediu arquivamento, porque foi praticado em tese sobre uma excludente de ilicitude, surgindo novas provas, eu posso reabrir. Para o STJ, não pode reabrir. E aí, vamos lá. E se for reconhecida uma causa extintiva da punibilidade? Está lá no artigo 107 do Código Penal. Várias causas lá no artigo 107 do CP. Vamos lá? Por exemplo, o crime foi comprovado ali na investigação que o crime estava prescrito. O delegado não pode arquivar. Ele relata e envia para o MP. O MP olha e fala, o crime está prescrito. O juiz, eu quero arquivar porque esse crime, essa infração está prescrita. Não tem como mais, ocorreu a prescrição. Pergunto, o juiz concorda e arquiva. Isso faz coisa julgada formal ou material? Bom, é claro, né? Regra geral, faz coisa julgada material, tá? Em regra, como regra geral, faz coisa julgada material. Por que você colocou regra aqui na Cano? Tá? Vou deixar até um asterisco aqui para que você tome cuidado. Existe uma possibilidade de ser coisa julgada formal quando, por exemplo, ficar comprovada que a certidão... Lá no artigo 107 existem várias causas que extinguem a punibilidade. Morte ali do investigado, do réu ou do investigado, decadência, renúncia, perempção, prescrição, por exemplo. A hipótese que tem que pode, mesmo sendo reconhecida uma causa extintiva da punibilidade, é que o exemplo, morte do Nakano. O Nakano está sendo investigado por ter praticado um crime e o Nakano vem a morrer. Em regra, extingue a punibilidade. Mas e se ficar comprovado que a certidão de óbito do Nakano é falsa? Opa, e neste caso eu posso reabrir, surgindo uma nova prova, pode reabrir. Então, a exceção, olha só, cuidado, tá? Cuidado com essa exceção. Pode ser aqui coisa julgada formal, ou seja, vai poder ser reaberto se ficar comprovado, coloca assim, ó, no caso de certidão de óbito falsa. No caso de certidão de óbito falsa. Beleza? No caso de certidão de óbito falsa, vai poder desarquivar essa investigação. Mas a regra é, ocorreu uma causa extintiva da punibilidade, arquivo e não pode mais desarquivar. Beleza? Olha só, vamos fazer umas questões recentes. Vem comigo, eu quero fechar esse tópico resolvendo essas questões com vocês. Vamos lá. A primeira questão aqui, a alternativa correta, assinar a alternativa correta, tomando por base o inquérito. O inquérito policial é um procedimento administrativo, perfeito, inquisitivo, tranquilo, sigiloso também, motivo pelo qual o advogado só pode ter acesso aos autos de inquérito por mera discrição. Tá errado, né? Vai de encontro à súmula vinculante 14. Letra B, tá errada. Letra B, nos crimes de ação penal de iniciativa pública condicionada à representação, o inquérito pode ser instaurado de ofício? Não pode, somente quando o crime for de ação pública incondicionada. Letra C, estando o indiciado preso em regra, como regra, deve ser mantido incomunicável. Não existe incomunicabilidade na investigação. Vamos lá. Ao perceber que, por diversas diligências investigativas, a finalidade do inquérito não será atingida, pode a autoridade de ofício determinar a cessação das investigações mediante decisão motivada? Ah, meu Deus do céu, é claro que não, né? O delegado não termina, não encerra inquérito, ele relata e envia para que o MP determine o que faça, se vai arquivar ou não aquelas investigações. Vamos lá, letra E, em se tratando de infração de menor potencial ofensivo, a autoridade policial que tomar conhecimento do fato não deve instaurar inquérito, mas sim lavrar
termo circunstanciado, nosso TCO, e após a oitiva dos envolvidos, encaminhar os autos imediatamente ao juizado especial, de acordo com o artigo 69. Beleza? Aqui a diferença, né, do TCO aqui versus o inquérito. O TCO serve para as infrações de menor potencial ofensivo. Beleza? Bora que bora, vamos lá. Questãozinha número... A primeira questão, letra E, alternativa. Vamos mais uma questão adaptada aqui, olha só. A notícia crimes de cognição imediata, aquela que é cognição, quando você lê isso na prova, volta para mim, Jorge, quando você lê isso na prova, para e pensa, cognição imediata, espontânea, direta. Tomei conhecimento por mim, por atividade de rotina. Bora, aí você vai continuar lendo a questão. Ocorre quando a autoridade toma conhecimento do fato delituoso através de apresentação do indivíduo preso em flagrante delito, enquanto a denúncia anônima é considerada notícia crimes inqualificada. E aí, o que vocês acham? Notícia crimes de cognição imediata. Vamos lá? Isso aqui, quando há o flagrante delito, isso aqui não é uma notícia crimes de cognição coercitiva? Certo? Então, a questãozinha está errada. Continuando aqui, então, vamos lá. Próxima questão. A notícia crimes, tá? A respeito do procedimento, vamos lá. A notícia crimes é o meio pelo qual a vítima do delito ou seu representante legal manifesta sua vontade a respeito da instauração de inquérito e de posterior oferecimento da denúncia nas hipóteses de ação penal pública condicionada. Olha só. Isso aqui, a notícia crimes, é uma questãozinha boa, tá? Confundiu, muita gente errou essa questão. Isso não é notícia crime. Notícia crime é o conhecimento. Quando alguém vai lá manifestar a sua vontade, num caso de crime de ação pública condicionada, ou seja, depende de representação, e ele vai lá e fala, eu quero processar essa pessoa, nós temos aquilo que nós chamamos, que eu coloquei no quadro para vocês, de delatio criminis, e nesse caso aqui é a chamada delatio criminis postulatória. Beleza? Não errem isso, não confunda delatio com notícia. Por isso que eu coloquei no quadro. A notícia crime é quando a autoridade policial toma conhecimento. Neste caso aqui, não. Neste caso é a delatio. Eu estou lá representando. Eu quero processar fulano porque eu fui vítima de um crime, por exemplo, de estelionato. Como regra geral, nós já sabemos que é um crime condicionado à representação, salvo naquelas hipóteses do parágrafo 5º do artigo 171. Beleza? Próxima questão, vamos lá. A conclusão do inquérito policial é precedida de relatório final. Lembra que nós vimos na aula sobre o relatório, um relatório minucioso, na qual é descrito todo o procedimento adotado no curso da investigação para esclarecer a autoria e a materialidade. Vamos lá. A ausência desse relatório e de indiciamento formal do investigado não resulta em prejuízos da persecução penal. Não podendo, o juiz ou o MP determinar o retorno da investigação à autoridade para concretizá-los, que constitui mera irregularidade e deve ser apurada na esfera disciplinar. Volta para mim. Essa questão está certa, tá? E volta para mim só para que a gente entenda. Lembra que eu falei que o relatório é algo necessário, o relatório é minucioso, é imposição legal lá do artigo 10 que o delegado faça um relatório minucioso para enviar para o juiz que vai abrir vista para o MP. A pergunta é que assim, se ele não fez o relatório, ele enviou o MP, ele não fez nenhum indiciamento, quer atribuir, tem 3 suspeitos, ele falou, indicia o fulano, porque esse aqui eu acho que, de acordo com as diligências que eu realizei, foi o cara que praticou. Perceba, se ele fez isso, se ele não fez o relatório, ou ele não indiciou, isso foi entregue, esse inquérito, para o MP, não pode nem o MP nem o juiz devolver o inquérito para que o delegado faça o indiciamento e faça o relatório. Isso não pode, isso foi uma mera irregularidade. Ele vai responder funcionalmente. Lá na esfera administrativa, o delegado provavelmente vai responder, mas isso não gera, tá? Não pode o juiz ou o MP determinar o retorno para que o delegado de polícia faça esse indiciamento ou faça esse relatório, beleza? Então a questãozinha está certa, bora, próxima questão. O inquérito policial, procedimento persecutório de caráter administrativo, instaurado no âmbito da polícia, instaurado pela autoridade policial, tem como destinatário imediato
o Ministério Público, titular exclusivo da ação penal. Olha só, titular único e exclusivo. Por que a questão está errada? Porque lembra que a ação penal, eu tenho ação penal pública e eu tenho ação penal privada? Na ação penal pública, beleza, o MP que é o único titular. Agora, na ação penal privada, não, é o ofendido. Ou seu representante legal, que aqui a gente fala que, neste caso, oferecendo uma queixa-crime, é o querelante. Beleza? Por isso que a questão está errada. Bora lá? Embora o inquérito policial tenha natureza de procedimento informativo, tranquilo, e não de ato jurisdicional, de atos de jurisdição, perdão, os vícios nele existentes podem contaminar. Opa, vício no inquérito não contamina a ação penal. Vamos ver o resto da questão? Subsequente, com base na teoria norte... Não, essa teoria do fruto da árvore envenenada não significa que, né, claro, que um vício lá, que ocorreu uma prova ilícita, contamina as demais, mas o inquérito policial é um procedimento administrativo dispensável, beleza? Então, o vício no inquérito não necessariamente contamina a ação penal. Nós já vimos, a questão está errada. Vamos fazer mais uma? A depender dos rumos da investigação, bem como da gravidade do crime e da periculosidade do do acusado, perdão, o delegado de polícia está autorizado a decretar a Não, nós já vimos isso. Não existe incomunicabilidade na investigação. Vamos lá? Olha só, após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima, Marcos foi indiciado, deixa eu ler de novo, após a realização de inquérito iniciado mediante requerimento da vítima, Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática de crime de furto qualificado por arrombamento. De acordo com o disposto no Código de Processo Penal e na atual jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça acerca do inquérito policial, embora seja possível a instauração de inquérito mediante requisição do juiz, somente a autoridade policial poderia indiciar Marcos. Opa, beleza, olha só, ele fala assim, embora o juiz possa, requisitar a instauração de inquérito, o indiciamento somente cabe à autoridade policial. E aqui, pessoal, entenda, o indiciamento é um ato privativo do delegado. Beleza? É um ato privativo do delegado, por isso a questão está certa. E olha só, volta para mim. Eu queria agradecer, eu estourei meu tempo aqui que estava previsto. Eu quero agradecer vocês que ficaram até aqui, perceberam que esse projeto de básico para concurso de processo penal de básico não tem nada. Eu espero voltar aqui com outras aulas, com outros projetos para vocês. O que eu quero deixar de mensagem para você é, se você quer o seu sonho, se você busca algo para a sua vida, entenda, leva tempo, precisa de dedicação, precisa de disciplina. Eu sei que muitas vezes, e nem todo dia, a gente está motivado para realizar alguma coisa. Mas entenda que para que você alcance o seu sonho, você precisa ter disciplina. Motivação nem sempre a gente tem, mas a disciplina é que nos mantém firme para alcançar o nosso objetivo. Beleza? Então, conta comigo e vamos mudar a sua vida.